Agora nós estamos ao vivo. Boa noite a todos, todas e todos. É um prazer estar com vocês nessa noite, dando abertura, à noite de encerramento do segundo Seminário Internacional de História e Educação, os desafios da docência na atualidade. Hoje nós estamos aqui para encerrar esses 3 dias que marcam bastante discussões, um intenso diálogo sobre os desafios entre história, educação, área das ciências humanas e, sobretudo, quando a gente está pensando nos desafios da docência agora no contexto pós-pandemia, se é que a gente já pode intitular que nós estamos num pós-pandemia, mas que estamos talvez nos encaminhando para um pós-pandemia. Na noite de hoje nós vamos discutir um pouquinho sobre educação e história, desafios e perspectivas, sobretudo no momento que nós vivenciamos. E nós, no Centro de Estudos Interdisciplinares, a Tiara aí representando a presidenta da nossa comissão organizadora, representando a Associação de Pós-Graduandos em História da Universidade de Passo Fundo, gostaríamos de agradecer imensamente a participação de todos vocês, de todas, que contribuíram de modo significativo nos debates acalorados nos grupos de trabalho, onde a gente conseguiu dialogar com diversos países, com diversos estados brasileiros, com diversas teorias, com diversos aspectos metodológicos, que nos enriquece de uma forma o nosso fazer docente e a nossa forma de pesquisar também. Um resumão do evento, eu acredito que é importante a gente ressaltar que na segunda edição o evento recebeu um pouco mais de 100 trabalhos, 80 trabalhos aprovados em diversos grupos de trabalhos. A gente contou então com participantes do Uruguai, Argentina, Paraguai e Portugal, que nos enriqueceram com seus debates, com suas discussões. Contamos também com a participação de diversos grupos de pesquisa, seja na qualidade de apoiadores do evento ou até mesmo como ouvintes, E acredito que nesse espaço todo que nos motiva enquanto jovens pesquisadores, aquilo que nos motiva enquanto cientistas em formação, pesquisadores em formação, é poder ultrapassar os muros da universidade, ultrapassar os muros daquilo que nós entendemos enquanto instituições de ensino que formulam esse conhecimento e dialogar diretamente com aqueles que estão lá na escola pública, aqueles que estão lá na escola, debatendo, conversando e trocando saberes. E uma das coisas que nos enriqueceu muito nesse evento, ainda mais do que o primeiro, foi a participação efetiva de docentes da educação básica, que trazem para nós as suas experiências, dialogam conosco as teorias que envolvem o fazer docente, mas, sobretudo, dialogam e constroem saberes com a gente. O Centro de Estudos Interdisciplinares nasceu justamente com essa ideia, com essa perspectiva de aproximar jovens pesquisadores daqueles que estão na prática, nos inserindo de forma dialética, de uma forma de troca, numa forma de compartilhar a experiência com aqueles que já atuam. Para nós é um motivo de muita alegria, e antes mesmo de darmos início a essa palestra de encerramento, nós já estamos com gostinho de quero mais. Então, em conversa com a professora Tiara anteriormente, e com a nossa comissão organizadora, nós nos encontraremos no ano que vem, em abril, também em forma remota, para discutir, um contexto pós-pandemia. Ainda não temos o nome do evento, a perspectiva que será abordada na forma de palestras, de grupos de trabalho, de mini-cursos e oficinas, ainda pensado, porque nós estamos saindo dessa edição. Mas nós nos encontraremos no mês de abril de 2023 para continuarmos debatendo história e educação e os principais desafios no mundo contemporâneo. Professor, eu gostaria de agradecer imensamente a participação do senhor. A Tiara vai assumir, a partir de agora, a mediação dessa palestra. Nos honra muito em ouvir o senhor, principalmente porque eu dei uma olhada ali no seu currículo e vi que a gente tem um pouco de pesquisa bem parecida. Trabalhamos um pouco ali nessa perspectiva de história e educação. Então, para nós é muito honrosa a presença do senhor, e gostaríamos de ouvir. Sejam todos muito bem-vindos. Gostaria de pedir para o pessoal que nos acompanha de casa, colocar aí no chat da cidade onde você está falando, que nos enriquece, nos mostra a diversidade, a pluralidade de cidades, de estados e de regiões que nos acompanham. Sejam todos muito bem-vindos. Tiara, é contigo. Boa noite, Everton. Boa noite, professor Johnny Ocano. Eu gostaria, em nome da CEINTER também, agradecer a todos por fazer parte, assim, fazer das palavras do Everton as minhas, agradecendo
a participação de todos, tanto nos grupos de trabalho, como na participação nos debates também, e nessa palestra, que é muito importante para o nosso evento. Então, eu apresento o professor Johnny Ramón Ocano de la Fuente, maestro por el Instituto de Formación Docente del Consejo de Formación en Educación de la Administración Nacional de la Educación Pública de Rivera, licenciado em Ciências da Educação pela Universidade Católica do Uruguai de Montevidéu, magistério em Educação pela Universidade de Montevidéu. Atualmente cursa o doutorado em Educação e Sociedade na Universidade da UNINI, no México. E assim o professor carrega consigo um vasto currículo, né, de pesquisas dentro da temática História e Educação. E eu passo, então, a palavra para o professor Johnny Ocano para fazer a sua fala. Bueno, muchas gracias. ¿Se escucha bien? Sí. Muchas gracias, Tiara. Para mí es un honor especial estar acá. El profesor Palermo ya me había hablado de esta comunidad y por lo tanto para mí es una alegría muy grande participar de este evento. Pero quisiera expresar mi agradecimiento a la organización del segundo Seminario Internacional de Historia y Educación, en especial a Tiara y al profesor Everton, que tan generosamente me entraron en contacto conmigo y me formalizaron la invitación. Y bueno, y la alegría de estar compartiendo con esta comunidad, bueno, algunas ideas. Creo que el público que nos están escuchando, en su mayoría, son hablantes del portugués. ¿Estoy en lo cierto? Entonces, em virtude do público aqui presente, eu vou apelar hoje a certa impertinência da minha parte e a generosidade dos meus interlocutores para tentar falar no meu portunhol, visando uma melhor comunicação. Espero, então, que as interferências linguísticas naturais, que certamente vão estar presentes na minha fala, não cancelem o esforço. O título proposto para este evento remete à relação entre docência e atualidade. A palavra docência, como todos sabem, associa-se imediatamente à prática educativa propriamente dita, ou seja, aquela que se desenvolve ao interior das escolas ou instituições educativas. Refere diretamente à ação correspondente ao docente. Por outra parte, a palavra atualidade alude ou refere ao que se percebe habitualmente como o externo à escola, ao contexto ou ao entorno escolar, é esse contexto de câmbios, inovações e novidades que a sociedade oferece no presente e que se distingue do passado ou do anterior. Porém, o interesse central por os desafios que está presente ali no título, esse interesse central indica que ambos termos estão postos aqui, apresentados nesse título, como uma certa contradição ou heterogeneidade. De aí que o título,
os desafios da docência na atualidade, nos indique que nesta oposição sugira imediatamente a procura das respostas. Bom, quais são os desafios que o mundo dinâmico, cambiante, cheio de novos estímulos, a atualidade, lhe apresenta à prática docente, à docência? Muito bem. Pretendo adotar aqui neste discurso, nesta fala, adotar uma perspectiva geral do análise, porque que por essa perspectiva eu abordarei o problema dos desafios da docência na atualidade, inscrita no marco de desafios gerais da educação no atual cenário da sociedade contemporânea. Portanto, a minha fala hoje vai abordar os desafios da educação, em particular a educação escolar, na atualidade, entendendo que a docência, como prática geral, transcende a aula e ela se define não somente na aula, senão na instituição e na educação em geral. Me proponho, para isso, analisar o tema seguindo um itinerário argumental já conhecido, que eu adoto do Dr. Dermeval Saviani, que, por sua vez, ele se inspira no materialismo histórico. Dito itinerário consiste em partir da realidade empírica imediata e, por mediação da análise, chegar à realidade concreta, entendida, então, não como a apreensão imediata do sentido, mas sim como síntese de uma totalidade de ricas determinações. Com isto, eu não pretendo, porém, que meu discurso siga um procedimento rigoroso, metódico, científico ou lógico, senão, mas bem, minha pretensão é uma orientação mais ou menos organizada, inspirada nesse modelo. Bom, dito isto, quero começar com minha fala. Numa primeira impressão, ou numa primeira percepção imediata, no sentido, a relação entre docência e a sociedade atual se nos apresenta ao sentido comum, ao senso comum, como uma relação de desencontro, de isolamento, de desconexão ou até de desfasagem. A primeira ideia que se nos apresenta é de que a educação, na sua forma escolar, e, em particular, os professores, encontram-se desfasados, isolados ou separados, enquanto as demandas e necessidades dinâmicas da sociedade atual, por assim dizer, encontram-se desatualizados. Há certo consenso de sentido comum difuso no conjunto da sociedade de que a prática educativa, a docência como um todo e a escola mesmo, está isolada em relação à realidade atual. E a escola não consegue adaptar-se ou compassar o cambiante mundo do seu entorno. Assim, enquanto tudo cambia e evolui no mundo social, na escola, tudo parece haver ficado congelado no tempo. Ou, no melhor dos casos, os câmbios que se dão no âmbito escolar não conseguem compassar o vertiginoso ritmo dos câmbios no mundo extraescolar. A docência e o escolar em geral, por um lado, por uma parte, se nos apresenta
como algo estável, previsível, em contraposição da atualidade que se nos apresenta como dinâmica contingente. Por exemplo, hoje hoje se compõe de elementos tão diversos essa realidade como a pandemia, como o professor Everton assinalou, o desenvolvimento dos meios digitais, as novas formas de relacionamento humano, o modelo político-econômico vigente, a cultura globalizada, etc. É um conjunto complexo, dinâmico, que compõe hoje o que podemos chamar de atualidade. Essa inadequação ou diferença com seu entorno presente, ou seja, essa incompatibilidade com o atual, constitui o principal foco da crítica que desde faz muitos anos a escola e a docência vem sendo objeto. E que tem nutrido, essa crítica tem alimentado uma visão negativa da escola e do exercício docente, ao ponto que hoje se acumulam demandas concretas para a redefinição do seu papel. Aparecem aí termos como redefinir a prática docente como animador, facilitador, mediador, etc, etc. Desta primeira descrição fenomênica, essa descrição que acabo de fazer é uma descrição imediata, de senso comum, frente a um objeto elusivo, complexo, que é a relação entre docência e atualidade, a escola e o seu entorno social. Essa primeira descrição fenomênica dessa relação a conclusão provisória que surge é que essa relação é de antítese ou de negação. A docência, então, é a negação da atualidade. Por assim dizer, estão de costas, uma com respeito à outra. Por exemplo, no plano das práticas, as relações humanas, desde esta primeira aproximação imediata de senso comum, sublinho isto, resalto isto, né? No plano das práticas, as relações humanas no mundo vão por um lado e as relações pedagógicas na aula vão por outro. A criatividade, a espontaneidade versus o formalismo, etc., podem ser alguns dos elementos que podem atribuir a um e outro âmbito. Mas, ao continuar com a descrição do fenômeno, poderemos notar que essa visão negativa da docência e da escola em geral, confrontada com sua realidade social atual, ou com sua contemporaneidade, é uma imagem construída ou adotada pelos próprios docentes, precisamente por aqueles que são profissionais da educação e possuem, portanto, uma visão mais imediata e experta do assunto. Estes profissionais, os docentes, os professores, elaboram, porém, essa interpretação negativa da escola e das práticas escolares, postulando e reivindicando uma nova escola e uma nova prática educativa. Uma escola cuja imagem da sua relação com a sociedade atual seja outra, e cuja razão, sentido de ser, é precisamente sua identificação com a vida presente, ou seja, com a atualidade. Historicamente, esta nova imagem adquiriu força a princípios do século XX com o movimento pragmático da Escola Nova, que começou a articular o seu discurso pedagógico a partir da crítica da escola dominante, que no seu momento
era designada como escola atrasada, anacrônica ou tradicional, e que não atendia, que não contemplava os requerimentos da sociedade desse então, da atualidade desse então, desse momento. Este novo movimento pedagógico promoveu enfaticamente a reforma escolar, tomando como referência para sua organização o novo ou atual. Desde então, se promove a ideia de que a educação deve estar ligada fortemente à sociedade atual. Quem deve proporcionar todo o conteúdo para o ensino. Se educa para o presente e quando se pensa em atualizar a escola, o critério parece ser o critério da novidade, do novedoso, que se celebra como algo intrínseco ao presente. O desafio principal da docência nesse esquema é de acompanhar os requerimentos do presente, adaptar-se às novas condições da atualidade, incorporando nova tecnologia, adotando suas formas mais fluídas e instantâneas de comunicação, etc. A partir de ali, se estimula insistentemente a incorporação de todas as inovações à prática pedagógica. Todas as inovações que o presente oferece, que a atualidade oferece. Essa necessidade da prática pedagógica incorporar todas as inovações do presente chega ao ponto de gerar uma verdadeira devoção aos câmbios e ao novo. E também estimula uma espécie de culto da experiência imediata. Dá-se, então, uma valorização da cotidianidade. Então, toda atividade educativa passa a definir-se nas experiências cotidianas de docentes, professores, estudantes. Na aula, a pedagogia vai perdendo paulatinamente seu caráter teórico-filosófico, adotando as características de uma atividade exclusivamente prática. Na formação de professores, esta tendência expressou-se na perspectiva da prática reflexiva, que no Uruguai se difundiu na segunda ola do neoliberalismo na década dos 90 do século passado. Neste análise teórico, chegamos então a um resultado oposto à nossa primeira intuição fenomênica. Vejam bem, nossa primeira intuição fenomênica era de que a escola ia por um lado, a atualidade é por outra. Logo, aprofundamos a análise e descobrimos que a origem disto vem da própria categoria dos professores que querem mudar a educação a partir do movimento de escola nova e mudar por o critério do atual. Bom, então, enquanto as nossas aspirações, enquanto o que aspiramos, a educação, em particular a docência, aparece como a celebração da atualidade, não como sua negação. Até aqui, a análise nos conduziu a uma situação paradoxal. Enquanto a uma primeira aproximação ao problema, vemos, por um lado, que na prática a docência se contrapõe à atualidade, a nega, ou, no melhor dos casos, não consegue acompanhar na sua dinâmica. Por outro lado, na teoria ou no discurso, ela põe ou coloca no centro das suas preocupações a atualidade, a abraça a atualidade, adere a ela com entusiasmo nas suas pretensões ou desejos. Eis aí a relação entre docência e atualidade, segundo esta primeira descrição
imediata, o fenômeno empírico do qual partimos. A partir daqui, é necessário, porém, profundizar na análise, procurando ir além das aparências para ver se é possível dissolver este paradoxo. Não basta com a descrição do fenômeno tal qual se manifesta na experiência imediata, como um produto já constituído, é necessário passar da descrição à gênese do fenômeno. Ou seja, por assim dizer, é necessário passar do produto ao modo como ele foi produzido, procurando apreender ou captar como foi constituído. Portanto, devemos voltar ao fenômeno, mas agora já não considerando-o como algo dado que se manifesta na nossa percepção imediata, mas sim indagando sobre sua determinação originária e fundamental. É necessário profundizar na abstração, indo do imediato empírico ao abstrato analítico, ou seja, à compreensão teórica de seus determinantes, para, dali, ascender ao concreto, ou seja, à realidade como síntese, como uma rica totalidade com suas múltiplas determinações. Vejamos a isso, então. Se analisamos a gênese do fenômeno que nos ocupa, notamos que a educação é uma atividade própria ou inerente da espécie humana, que não se manifesta dessa maneira nas demais espécies do gênero animal. Em efeito, de acordo com Saviani, desde esta perspectiva, o ser humano é aquele ser que, sem deixar de ser natural, entra em contradição com a natureza, necessitando negá-la para afirmar a sua humanidade. Isto o faz transformando a natureza e ajustando-la às suas necessidades. Assim, enquanto os demais seres têm sua existência garantida pela natureza, bastando-lhes somente adaptar-se a ela, o ser humano necessita produzir a sua própria existência. Portanto, ele, segundo Saviani, não nasce humano, ele se forma a si mesmo humano. Necessita, por isso, aprender a produzir-se como ser humano. Isto significa que a educação está presente desde a origem do próprio ser humano. Todo indivíduo humano, ao nascer, além do meio natural, encontra um meio social com uma história específica, constituindo um conjunto de elementos culturais que não se inscrevem, na estrutura genética herdada. Isso não se traz nos genes, não se hereda, eu acho que é assim, não? Da herança, né? Não se herda dos seus antepassados. Então, em conclusão, podemos dizer que em cada etapa da história, o papel da educação é tornar cada ser humano atual, a cada ser humano torná-lo atual, ou seja, procurar elevá-lo à atualidade, integrá-lo ao mundo atual, à sua época. E como consegue fazer isso? Pela apropriação dos elementos culturais essenciais acumulados historicamente. Sem isso, o indivíduo da espécie humana não chega a constituir-se plenamente em ser humano. Desde esta perspectiva, pode-se dizer, então, que a totalidade das objetivações humanas
que resultaram de todo o processo histórico desenvolvido pela humanidade, ao não herdar-se, deve ser, então, apropriada pelos próprios seres humanos. Em essência, esse processo de apropriação é a educação. Na época primitiva, o conjunto de elementos culturais necessários para a sobrevivência e desenvolvimento social eram básicos e rudimentários. Se produziam natural e espontaneamente. E se apropriavam de todo esse conjunto, também de forma natural e espontânea, ou seja, pela mera convivência no meio social, pela uma educação espontânea e natural. Agora bem, mas no desenvolvimento histórico impulsado pela própria agência humana, os elementos culturais necessários para a integração à sociedade são cada vez mais complexos e demandam a criação de uma educação mais organizada, adotando sua forma mais elaborada, que é a forma escolar. Ao princípio, essa educação em formato de escola bastava que fosse para uns poucos privilegiados. O resto continuava aprendendo no trabalho, espontaneamente, sem escolas. Somente com o advenimento das sociedades industriais, na modernidade, foi que se fez necessário que a escola se universalizara, ou seja, se massificara a todos, a partir do qual tornou-se a forma principal e dominante de educação. Para Saviani, o ser humano que nasce em determinada época, ele é coetâneo a essa época, por os simples fatos de viver, o fato biológico de viver. Mas somente se pode tornar atual ou contemporâneo à sua época por mediação da educação. Que isso implica incorporar as formas de vida, o modus vivendi próprio dessa época e, portanto, implica integrar-se culturalmente a ela. Chegamos, assim, à seguinte conclusão. Ontologicamente, há um nexo necessário e essencial entre atualidade e educação. A atualidade é orgânica à educação e vice-versa. A tarefa da educação, então, é selecionar do conjunto das objetivações humanas produzidas histórica e socialmente, desse conjunto que o presente, que a atualidade oferece, tem que selecionar aqueles elementos essenciais que constituem a realidade humana própria de uma determinada época. Uma vez identificados e organizados e sequenciados esses elementos, a tarefa da docência, da prática educativa concreta dos professores, é viabilizar sua apropriação pelos educandos. E essa tarefa é imprescindível para que os membros das novas gerações, possam inserir-se de forma ativa na sociedade na que vivem, para torná-los, enfim, atuais ou contemporâneos à sua época. Quero esclarecer que a função essa de tornar atuais contemporâneos à sua época não necessariamente implica uma integração para conservá-la, senão inserir-se ativamente no processo histórico de humanização. Implica conservar aqueles elementos necessários que sejam conservados, mas também implica transformar o que seja necessário transformar com o fim da humanização. Teoricamente, então,
segue-se do que acabo de apresentar, que a referência para a seleção dos conteúdos educativos, o critério para a identificação dos elementos essenciais, os que devem integrar os currículos escolares, não é o passado, é a atualidade. A escola deve viver no seio da realidade atual. Deve a escola, vivendo no seio da realidade atual, adaptar-se a ela e reorganizá-la ativamente. Mas em que consiste a realidade atual? Bom, as transformações que se vêm processando na base material da sociedade capitalista desde os anos 70 do século XX parecem estar configurando uma terceira revolução industrial basada na tecnologia digital, na microeletrônica, da automatização, etc. O desenvolvimento material coloca novas exigências no que se refere aos processos formativos em geral e à qualificação da força de trabalho em particular. Atualmente, os próprios empresários tendem a mostrar-se, a mostrar-se mais sensíveis à questão educativa. Eles exigem capacitação geral, rapidez de raciocínio, adaptação ágil ao tempo cambiante, às condições cambiantes, capacidade de lidar com situações dinâmicas, enfim, desejam para a população certas competências. Tudo isso cabe no já centenário lema Escola Novista do aprender a aprender. Nesse cenário, têm surgido novas formas de acesso à cultura, que foram possibilitadas pelas tecnologias da informação e da comunicação e pela ubiquidade dos meios. Estas novas formas competem com a escola na transmissão de informação e de valores e de conhecimento. As redes sociais, principalmente com aquelas chamadas tecnologias 2.0, têm entronizado, têm elevado a opinião na consideração social a nível da cultura. Novos fenômenos, como as fake news, aparecem configurando um universo cultural complexo que a academia anglo-saxona apresurou-se a defini-la com a palavra pós-verdade. Nesse cenário, uma multiplicidade de interesses e forças sociais bombardeiam a escola com as suas demandas. Quase todas elas referem-se à adoção da novidade, do novedoso, do prazeroso, do prático, do útil. Nesse cenário, é cada vez mais difícil distinguir o essencial do acessório, o importante do não importante, etc. Estamos, então, agora, em condições de voltar à realidade concreta da relação entre nossa educação e nossa atualidade, e dos desafios que ela lhe apresenta à docência. Chegamos, então, à realidade vista agora como uma rica totalidade de múltiplas determinações. As transformações que se promovem na educação hoje estão na linha de adequá-la às dinâmicas atuais e a atender aos distintos requerimentos do sistema, especialmente do mundo econômico e empresarial. Hoje parece instalar-se nos sistemas educativos certa racionalidade economicista funcional aos interesses exclusivos da produção, o consumo e o capital.
Seu interesse fundamental orienta-se à reforma curricular como uma das chaves de assegurar essa lógica. Assegurar essa lógica é também assegurar certa concepção de vida, de trabalho e de sociedade funcionais ao modelo dominante. Mas também atuam forças sociais dissidentes, preocupadas fundamentalmente com a procura de maiores níveis de democracia. Seu interesse orienta-se à universalização do acesso à educação, incorporando novos setores sociais, e o apoio das trajetórias escolares, com o fim de evitar o problema do atraso escolar, do abandono, da desafiliação, etc. Este choque de forças converge, porém, em torno de conceitos comuns, como diversidade, competências, inclusão, empatia, resiliência, dentre outros, ainda que não necessariamente com o mesmo significado. Instala-se, então, uma verdadeira luta pelo significado. Esse deverá ser um dos desafios da docência. Ao develar-se a função ontológica da escola, seus problemas se revelam com maior amplitude. O atraso escolar, a desafiliação, os baixos rendimentos ou os abandonos são, sem dúvida, problemas chaves aos quais tem que se dar uma resposta. Em si, apresenta estes problemas apresentam múltiplos desafios para a docência, mas talvez o problema de fundo inclui também aos que não aparecem nas estatísticas, aquelas pessoas que terminam o ciclo escolar em tempo e forma que se levam da escola. Que ensina, desenvolve ou estimula nos estudantes a escola hoje? Isto supõe a atualização de velhos, mas também a incorporação de novos desafios para a docência. Por outro lado, hoje, o potencial da tecnologia digital no campo do conhecimento e da educação, quem duvida disso, é imenso. Ninguém sonharia, faz 70 anos atrás, com a possibilidade de poder contar literalmente com todos os livros na palma da mão e com um só clique. Porém, na sociedade global da ubiquidade dos meios, no preciso momento em que isto é possível, é quando menos se lê livros. A pandemia obrigou a incorporar com urgência, sem maiores discussões, o que a tecnologia tem para oferecer atualmente, para mitigar os problemas de isolamento social e da continuidade das aulas. As falências da inclusão digital e as desigualdades sociais se visibilizaram, desculpem, mais aún com estas circunstâncias. Num plano mais geral, nos países centrais, percebe-se já a tendência à configuração de uma sociedade despolitizada, autorreferente, incapaz de decisões objetivas, guiadas por seus afetos, emoções ou volúveis opiniões pessoais, uma sociedade que prescinde e, chegado o caso, despreza todo o referido ao intelecto, à verdade, à academia, à ciência,
Trata-se da consolidação de um cenário que o dicionário Oxford da Academia Anglo-Saxona apresurou-se em batizar com a palavra pós-verdade, como foi dito. Nesse cenário, abandonam-se as fontes mais ou menos institucionalizadas de produção do conhecimento e da informação, e usam-se como principal fonte de informação as redes sociais. Ali, as comunidades virtuais que se geram, é, usualmente são impermeáveis e perigosamente homogêneas e autorreferentes. Nessas redes sociais, a essência da democracia liberal, que toma por referência o mercado, parece encontrar sua mais gloriosa expressão. Eis aí um grande desafio para a docência. No umbral, no limiar destes fenômenos, a adequada incorporação das tecnologias da informação e do conhecimento, sem que, por isso, a escola perca sua essência, que é a de disponibilizar nas mãos do povo as oportunidades de acesso à cultura, ao conhecimento, ao mesmo tempo que não sacrifique seus fins democráticos, sociais e políticos. A educação deve, por razões já expostas, atualizar-se. Isso supõe o desafio de contribuir com sua atualização por um critério de relevância social, não por mera incorporação da novidade ou do novedoso. Supõe o grande desafio de superar os currículos longos, extensos e fragmentados, mas sem cair em estruturas curriculares que oferecem generalidades que não coincidem com a divisão atual do trabalho científico, nem com a existência de discursos teóricos, ou que derive na instrumentalização de todo o conteúdo, com o fim de ajustar-se aos critérios da avaliação ou demandas pontuais que terminam por expropriar, por apoderar-se, ou expropriar é uma forma de dizer, de tirar dos estudantes a ciência, a cultura universal acumulada. A partir do marco da perspectiva escolanovista mencionada, de cunho pragmático, a luta pela democratização da educação e a sua necessária atualização, talvez contribuiu ao desenvolvimento de uma escola que hoje resulta funcional à democracia liberal, definida num cenário de platitude relativista. E, ademais, e também funcional ao mundo obsceno do capital. Talvez, na conquista de uma pedagogia mais horizontal e, portanto, mais democrática, na aula, pode haver acontecido que se hipotecou mais do que estaríamos dispostos a admitir. Por exemplo, talvez se hipotecou o conteúdo em benefício da forma. No plano estrito da docência, é necessário enfrentar o desafio de revertir a destituição do significado, operado lenta e sistematicamente por toda a cultura no novo cenário do capitalismo mediático, e reproduzido a seu pesar por uma languidecente escola moderna que luta por sobreviver num contexto hostil. O desafio de redefinir os fins da educação nesse contexto, sem cair num discurso politicamente correto instalado na pedagogia, acorde ao relativismo cultural
consubstanciado com um suposto cenário pós-ideológico e despolitizado. Creio que há de se retomar o desafio maior da luta por uma escola melhor a partir de uma docência melhor. Talvez hoje, a nível capilar, a nível micro, essa luta poderia revestir a forma de uma oposição a certa indulgência com a gramática e com o conceito, derivada dos critérios didáticos dominantes, ou a tendência da protocolarização da prática docente que se vê cada vez mais regulada por critérios jurídicos, administrativos e cada vez menos por critérios pedagógicos, reduzindo ainda mais a margem de ação dos professores na aula e na escola. Lutar contra a preeminência da forma frente ao conteúdo. Esse desafio deveria incorporar a oposição à tendência à instrumentalização da pedagogia e da didática, inclinadas muito mais ao prático, ao útil, que ao teórico ou conceitual. Enfrentar a tendência a considerar o nexo educação-trabalho como a única relação possível, admitida, e a consequente tendência de substituir educação por escolaridade na valoração social ou a objetivação do educativo exclusivamente por índice e dados e outros dados estatísticos que frequentemente dizem pouco e, às vezes, enmascaram o problema de fundo. É necessário assumir os desafios que a escola deve enfrentar hoje e que tem que ver com ratificar sua definição a favor da humanização e a democratização permanente da sociedade. Mas também tem a ver com os de contribuir com a justiça social, visando a inclusão e a integração de todos nos processos ativos de construção de uma democracia participativa e solidária. Confirmar-se a favor da difusão da cultura sistematizada e do conhecimento científico, sem desconhecer o valor da cultura popular e dos saberes de experiência, que são seus pontos de partida. Responsabilizar-se pela seleção pertinente do conjunto de objetivações produzidas historicamente e socialmente, que permitam colocar as novas gerações à altura da história para sua intervenção ativa nela, facilitar de maneira apropriada o acesso de todos, especialmente das classes mais pobres, à dita seleção pertinente, incorporar pedagogicamente os meios para maximizar as possibilidades de chegar aos fins traçados, aos fins almejados, recuperar a autoridade do professor e a centralidade do aluno, entre outros desafios pedagógicos. Talvez esse desafio democrático requeira da ação coletiva dos docentes na defesa da escola pública, como o caminho mais idôneo de assegurar a todos o acesso à cultura nos seus elementos essenciais. Talvez o grande desafio que resume tudo o demais, considerando o atual marco de crises do formato escolar tradicional, seja fazer da escola pública uma verdadeira alternativa ao que o mundo já oferece e constituí-la num instrumento ainda necessário, pertinente e eficaz para contribuir à construção
de um mundo melhor. Muito obrigado. Obrigada, professor, por sua contribuição dentro do ensino, né, dentro da docência, cujo tema trouxe uma perspectiva muito atual dessa vivência dentro das escolas, né? E essa vivência, ao meu ver, ela não está presente. Através da sua fala, a gente percebe isso, que ela não está apenas presente no Brasil ou no Uruguai, ela está presente na América, né, na América Latina, em outros países. Essa necessidade de se atualizar, do professor estar se atualizando conforme a sociedade. E o que, escutando a sua fala, assim, isso me trouxe a clareza de que a pandemia, dessa obrigação que a pandemia trouxe para dentro da escola, para dentro dos professores, dessa necessidade de se atualizar, né? Foi uma obrigação dos professores se atualizarem dentro da tecnologia, desse mundo educacional, né? Desse mundo tecnológico, essa ligação que a pandemia obrigou, então, os professores, a docência, enfim, a se atualizarem, né? E não foi um processo fácil, né, professor? Foi um processo muito difícil, doloroso dentro da educação. E não foi, assim como eu posso dizer, algo fácil, algo facilitador dentro da escola, né? Principalmente, estou me referindo à educação básica, né? Principalmente para esses professores, assim, da educação básica. Certamente, Tiara. Suponho que tampouco, por as pressas, a obrigação de ter que adotar urgentemente essas tecnologias, expropriaram a possibilidade da sua adoção mais crítica, mais deliberada, compreende-se. Esse também é o problema. Mas também esta situação ventilou, sacou à luz o que já se sabia das desigualdades sociais ao acesso, os problemas da inclusão digital, etc, etc. Não? Sim, aqui, pelo menos, eu falo em âmbito do Rio Grande do Sul, talvez as pessoas que eu vi, teve gente de São Paulo presente, de outros estados, talvez se queiram deixar nos comentários para a gente também ter essa noção de como que está sendo esse processo, ou como que foi esse processo nos outros estados, se talvez já existia um amparo das escolas para essa transformação, né? Seria interessante para essa percepção de como que aconteceu essa obrigatoriedade da educação se ligar com o mundo externo, vamos dizer assim, né? E é um processo histórico muito marcante dentro da nossa sociedade. Efetivamente. No caso do Uruguai, nós tínhamos uma política instalada pelo governo anterior do Plano Ceibal. O Plano Ceibal é uma flor nacional uruguaia, mas o termo Ceibal também alude a essa flor nacional e é também uma sigla se diz no português, que tem a ver com essa política de uma computadora para cada menino, que se desenvolveu no marco da OLC, que é um programa internacional surgido nas universidades americanas, e que, pelo menos o cenário, quando nos pegou a pandemia, pelo menos parte do problema nós tinha já resolto com esse programa que vinha do governo anterior. Mas, ainda assim, os problemas se acumulavam, e principalmente os problemas de
digamos, de conteúdo, não somente os problemas de acesso, permanência e seguimento dos cursos, senão problemas de aprendizado propriamente dito. Exatamente. Essa dificuldade, talvez, desse aprendizado, a gente percebe em todas as escalas, né, de ensino. Claro que o ensino superior, a gente já tinha uma ideia devido aos diversos cursos de formação à distância, né, que aqui se chama o EAD, mas agora dentro da perspectiva de ensino básico, que aqui é vamos falar de básico 2, que vai do 5º ao 9º ano, não se tinha uma perspectiva de como que seria essa questão do ensino e pandemia, tecnologia, e levando também em consideração as questões sociais, isso também foi um desafio dentro da escola, né? E não só eu acredito que não só das escolas públicas, mas sim também de escolas particulares, que esse ensino não foi algo fácil, deixando diversas lacunas na educação, porque eu, ano passado, eu atuei como professora bem no período de transição já desse processo virtual para o processo presencial, e a notoriedade da dificuldade desses alunos, né, voltando para o processo já, vamos dizer assim, o normal, ficou bastante visível, assim. Então, é uma questão muito atual que a gente vai ainda ter que cobrir essas demandas que, vamos dizer assim, que a pandemia deixou no nosso ensino, né? E certamente estas tecnologias, que são necessárias e não pode nunca dar as costas, trazem novos desafios em outros planos. Por exemplo, conversando com o Dr. Saviani, faz um tempo atrás, ele dizia que no Brasil, em algumas escolas, contrata-se um professor para que ele dê a aula com a tecnologia filmando as aulas, usando as TIC, essas tecnologias. Aí, a empresa paga o professor por essa aula, mas depois utiliza essa aula para todos os cursos posteriores, constituindo uma nova forma de explotação do trabalho docente acadêmico. E são outros desafios que aparecem ali, que têm a ver com a tecnologia. E que não por isso vamos ser apocalípticos com referência às nossas análises sobre a tecnologia, mas deveríamos ser, como categoria e como sociedade, eu diria, mais críticos com a adoção pertinente de todos os meios, visando objetivos claros do que se pretende na educação e no ensino em particular, não? Concordo plenamente, professor. Nós temos aqui uma contribuição da Cláudia Prazin. Boa noite. Amparo já existia há muito. O governo já vem ofertando cursos voltados à tecnologia EAD. O problema é que a infraestrutura não acompanha os estudantes não têm a infraestrutura necessária em casa, exatamente. Na escola eles até poderiam ter, mas em casa acaba não tendo. Isso termina por contribuir à brecha social e a brecha, a separação no acesso à cultura e à educação. Exige isso, obviamente, políticas claras, visando a equidade e a incorporação
o que chama-se comumente, por lo menos em alguns países, chamam de inclusão digital. Todos deveria haver políticas que assegurassem um mínimo de inclusão digital e que todos pudessem ter acesso. O Brasil é um continente e essas políticas são muito mais difíceis, certamente, mas acredito que a força das organizações sociais brasileiras também tem uma experiência e um ímpeto muito importante que tem sido referência para os movimentos sociais em outros países. E esse puxante demanda social das organizações sociais podem contribuir também para que possam arribar-se, chegar a políticas mais sensíveis a essas questões, verdade? Exatamente. Eu acho que essa contribuição ainda da Cláudia vem de encontro que o problema da infraestrutura ela acaba realmente barrando toda a oferta de formação, tanto docente como do aluno, né? É uma realidade que a gente tem, né, nos países, né, da América do Sul, vamos dizer assim, não exclusivamente do Brasil. E você colocou uma fala que eu achei muito interessante, que é o que se leva da escola, né? Uhum. O que a gente passa para o aluno, tanto de ensino básico, ensino superior, o que eles carregam para a vida da escola, né? Então, é algo da formação docente para se pensar. Totalmente de acordo, sim, exatamente. No Uruguai, a investigação sociológica, durante muitos anos, dominante no âmbito educativo, ela focalizou-se quase que exclusivamente nas questões de estatística de ingresso, egresso, atraso escolar, abandono. E a preocupação é que todos vão na escola, é universalizar na escola. Essa é uma preocupação. Essa preocupação estatística, acredito eu, que agora nós teremos que passar a outra fase e não ver, cuidar as conquistas nesse sentido de assegurar o acesso de todos, mas logo temos que nos preocupar com o que vamos oferecer para quando eles voltem à sociedade. O que se levam à escola. É o momento de pensar agora no conteúdo, nos objetivos, nas finalidades, nesse novo cenário que se apresenta para a escola. É um pouco por aí também a minha preocupação. Então, essa questão de preocupação sobre o que eles levam para a sociedade, eu acho que acaba trazendo assim algo a mais assim para se pensar dentro das questões educacionais, né? Dentro dessas novas perspectivas que nós estamos vivendo na educação. Então, sendo assim, eu acho que a gente pode encerrar com esse questionamento, né? O que se levar da escola para a sociedade? O que o aluno se leva da escola para a sociedade? Né, professor? Se me permite, isso pode ser também formulado com as palavras do professor Saviani, que é muito conhecido de vocês. A pergunta seria, então, quais são aqueles elementos essenciais das objetivações historicamente e socialmente construídas, quais são os elementos essenciais que devem ser apropriados pelas novas gerações, para inserir-se ativamente
na atualidade. Então, eu concordo, e eu acho que nós podemos encerrar a nossa conferência, né? Que foram questões muito pertinentes, interessantes, dentro da questão da educação e da sociedade, né? Esses novos desafios que a pandemia acabou trazendo para a educação, né? Não só do Brasil, mas como também da América Latina. Não só também da América Latina, mas acredito que os outros países também trazem esses mesmos questionamentos dentro da questão educacional. Bom, muito obrigado. Bom, então eu gostaria de agradecer, né, imensamente ao professor, a Tiara, a todos aqueles que nos acompanharam, né, ao longo desses dias. Professor, para nós é uma honra imensa, né, ter o senhor conosco. Eu fiquei particularmente muito feliz em conhecê-lo, né, em saber que temos algumas afinidades. Eu ouvi aqui a fala do senhor, escutando de uma forma muito, muito atenta, né, a essa questão e compreendendo, né, todos esses desafios que nós encontramos, né, enquanto nessa perspectiva educacional. E agradecendo ao senhor, né, eu gostaria imensamente de agradecer assim, a todos que colaboraram conosco ao longo desses dias de evento, ao longo desses dias que trilharam conosco essas perspectivas, que trilharam conosco esses novos desafios, né? A gente sabe que se a gente continuasse discutindo, teríamos muito que discutir e muito que refletir sobre a educação, né? E nesses 3 dias nós tentamos, acho que conseguimos, né? Penso eu, e aí os colegas que participaram conosco podem comentar, talvez, conseguimos, né, lograr algum êxito nessa discussão tão necessária e tão potente, principalmente quando se fala em educação, agora que nós estamos saindo num contexto de pandemia, que estamos saindo, né, numa perspectiva onde a ciência precisa ser reafirmada no cenário brasileiro, a ciência precisa cada vez mais se colocar, né, e precisamos nos impor enquanto pesquisadores para valorizar aquilo que vem sendo produzido, né, ao longo dos séculos. Então, para nós é motivo de muita alegria encerrar esse momento, professor, com a sua fala, né? E gosto muito do professor Saviani, e acredito que nós teremos muito que ouvir ainda, professor. Então, eu não sei se eu vou passar para o senhor, se quiser fazer suas considerações finais, e depois também passo para a Tiara como a nossa presidenta da comissão organizadora para dar um encerramento no evento. Não, muito obrigado. As minhas palavras, professor Everton, é de agradecimento e das minhas desculpas por o meu portunhol e o meu agradecimento por a generosidade de escutar esta fala tão atravessada de interferências linguísticas. Muito obrigado. Professor, nós que agradecemos, porque se o senhor escutar o meu portunhol, é terrível. Eu tentava falar com a Tiara antes, porque a gente não sabia que o senhor falava em português também, né? Então eu estava tentando falar com a Tiara antes, e assim, a Tiara só ria, porque a Tiara ainda é mais avançada no espanhol. Eu sou uma negação total no espanhol e inglês, mal falo português. Tiara? Bom, então eu só tenho a agradecer essa fala enriquecedora dentro do nosso evento, né? Segundo Seminário de História e Educação, que foi muito interessante e eu acho que reflexiva também. Então, só tenho a agradecer, professor, e fica o convite, né, para os próximos eventos. Prazer, obrigado. Então, pessoal, boa noite e até uma próxima.